Olá! Com o judô inserido no conteúdo de lutas nas aulas de educação física, é importante ressaltar aqui a necessidade de uma metodologia de ensino. Mas o que é método de ensino? Método é justamente a forma como se desenvolve a prática do ensino. Pelos métodos abordados, então, podemos esperar um determinado resultado do processo de ensino, e tais métodos serão o tema da nossa aula de hoje. Então, no ensino do judô, nós podemos identificar 5 métodos que poderão ser utilizados, sem esquecer de que em cada um pode ser incluída a estratégia de ludicidade, ok? Bom, o método parcial ou analítico. Esse método ele consiste em ensinar uma destreza motora por partes para posteriormente uni-las entre si. Nós sabemos que nem sempre os gestos motores serão feitos de uma forma perfeita, onde vão surgir várias situações que o professor não tem controle sobre o aluno, podendo utilizar o melhor método que condiz com a sua realidade. Assim, nós começamos a ensinar as crianças nessa faixa etária que propormos 4 a 6 anos, de forma gradativa, do mais simples para o mais complexo, podendo então incluir estratégias para o ensino de forma lúdica. A criança até 6 anos ela deve iniciar o aprendizado partindo do andar, rastejar, engatinhar, sentar, levantar, apoiando por fim e até ficar em pé. Então esse método pode ser utilizado para a correção de algum gesto que a criança tenha realmente dificuldade. O próximo método é o método global ou até complexo. Esse método, na verdade, ele apresenta aí um conjunto em que as habilidades da criança é desenvolvida na sua totalidade, onde de início o professor ele não faz a intervenção, só depois ele fará as correções necessárias. Para esse método, não é muito indicado aqui, pessoal, para a iniciação. Então, nós temos aqui diferentes estudos que indicam que o método global é mais adequado para crianças de 7 a 18 anos de idade. O ensino do judô, através desse método, colocaria o aluno a competir, e isso não é um objetivo desta arte marcial na fase que estamos propondo, na faixa de 4 a 7 anos. As crianças então não possuem um espírito competitivo e nem entendem o que pode ou o que acontece no mundo, o certo ou o errado. Então a criança ela acredita que o professor e seus pais são super-heróis. Então as facilidades para ensinar com muita alegria, música e atividades lúdicas. Nós temos o método misto. Esse método ele consiste na sincronia dos métodos global, parcial, global. Principalmente acontece a execução do gesto como um todo. Em seguida, o gesto ele é parcializado com o objetivo de proceder às correções do movimento ou até dos movimentos. E finalmente, volta-se aqui a prática completa dos movimentos. Desse modo, a segunda parte ela servirá com base no que foi observado no primeiro momento, para que o professor faça demonstração dos exercícios e assim, a partir da terceira parte, aconteça o gesto completo. Trata-se de uma metodologia bastante rica sobre o ponto de vista didático, com mais fatores positivos do que negativos, já que neste método as crianças são postas aos dois extremos. Devemos ter o cuidado que nessa fase dos 4 a 6 anos, o ensino do judô deve ser trabalhado de uma forma lúdica, sem cobranças de desempenho e até resultados. Olha o outro método, pessoal, é o método criativo. Esse método é bastante popular, atualmente utilizado muito na iniciação dos esportes, mas também no alto nível, sem perder o seu nível de importância. E muito pelo contrário, ajuda na motivação e aprendizado no esporte, diminuindo o seu nível de estresse, e esse método leva o aluno a se desenvolver de uma forma mais completa. Segundo os estudos,
É possível que os elementos técnicos ou táticos abordados de uma maneira lúdica, ou seja, recreativa, propiciem ao docente um melhor aprendizado do esporte. Já no alto nível, tem o efeito anti-estressante, ou seja, diminuem o nível de ansiedade, o que é muito importante no sentido de contribuir na rotina de treinamento. Dessa forma, o brincar não é essencialmente aquilo que não exigiria esforço, em contraposição ao esforço cotidiano, pois uma brincadeira ou um jogo pode sim exigir e liberar quantidades bem mais consideráveis de energia do que uma tarefa obrigatória. É o caso de certas competições esportivas. Então, o brincar para a criança é uma verdadeira dedicação, sendo uma brincadeira séria para elas. Nós temos o método da cooperação-oposição. Neste método, as noções de companheirismo e adversário são básicas para o ensino e o entendimento da estrutura funcional do jogo. Assim, deve-se, através deste meio, dar ênfase aos valores de cooperação entre os participantes que, para acontecer o jogo ou a competição, eles precisam do adversário e este deverá ser visto como um cooperador. Esse método é bastante difundido no judô, pois o outro não é visto como um adversário ou um inimigo, mas sim como um amigo que lhe ajudará a superar os seus próprios medos até a sua vitória. Assim, necessitamos do outro para crescer. Não subimos sozinhos e nem somos sozinhos no mundo. Ok? Nossa aula fica por aqui, pessoal. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!